Sejam bem-vindos, pessoal. É muito bom, é muito maneiro ter vocês aqui comigo. Fico muito feliz, tá? Fico feliz. Não tem sentido se a gente aí não tiver junto nessa, tá? Ó, tamo junto. Então, depois deixa o like, pode fazer as críticas de vocês, pode deixar comentário, elogiar também, sempre com respeito, para que eu possa melhorar. Às vezes uma dica que vocês der é para melhorar. Esse canal, ele é para nós, para mim, que vou continuar fazendo, porque eu gosto de fazer, e para vocês também, que precisam estudar. Tem que ser influenciado a estudar. Se eu for influenciar alguém a fazer alguma coisa, não tem outra coisa melhor para eu fazer a não ser influenciar matemática, porque eu gosto de matemática. Então, e você então está nesse canal. Esse canal está aí, guarda bem esse nome. Quando eu bolei esse nome, era mesmo do que eu tinha a intenção mesmo, de levar a sala de aula para dentro de casa. Na hora que você estiver almoçando, tomando uma água, comendo aí um salgadinho, você puder assistir esse canal, de dentro da tua casa. Então a sala de aula sai da escola e vai para dentro da tua casa. Basta você ter compromisso e responsabilidade de saber o que é melhor para você e qual é a hora para cada coisa. Ter uma rotina, porque tem hora para tudo. É impossível, eu acho que, né, diante aí de um mundo que a gente está vivendo, você não ter tempo para estudar matemática. Tem que ter, esse tempo é importante e é um tempo que tem que ser arranjado aí na rotina de vocês aí, cheia de entretenimento, cheia de diversão, né, de coisas legais, outras coisas não muito, outras coisas fúteis, mas, né, também não vou aí interferir na vida particular de ninguém, só quero, né, me colocar à disposição para influenciar vocês naquilo que eu gosto, que é matemática. Então, vamos estudar matemática, né? Eu sou, né, um professor da escola pública, meu nome é João Cirineu, já eu me apresentei, estou aqui usando óculos, sou calvo, uso bigode, cavanhaque e estou com uma camiseta rosa. Essa gravação, essa lousa que vocês estão vendo aí atrás, né, esse notebook, aqui está minha cama, aqui tem um outro monitor, lá atrás tem lousa, tem giz. É um ambiente aí que eu criei aí de dentro do meu quarto aí para a gente, quando eu estiver aqui meio solitário, eu sento aqui e vou gravar a aula para vocês assistir e aprender matemática. Espero que com o tempo eu vá melhorando também, né, a minha didática, não fique também muito apressado, nem muito lento, nem muito devagar. Posso fazer aí um trabalho que seja apreciável, tá? Então, não adianta a gente falar muito. Quem está aqui ou optou por estar aqui sabe que você está num canal diferente. Esse canal é um canal de estudo. Será que esse canal vai crescer? Será que ele vai ter 1000 inscritos? Será que ele vai chegar a isso? Ou não? Ou ele vai ser só esse vídeo, né? Bom, eu gostaria que ele crescesse. Então, por isso que vocês precisam engajar, né? Deixar o like, porque eu ia ficar muito contente. Senão, eu vou ter que fazer o vídeo, continuar fazendo, né? Porque gosto e ficar conversando solitariamente. Mas não é a minha intenção, não, eu quero ser útil ainda. Eu gostaria de fazer alguma coisa de bom aí, porque a minha intenção é ajudar mesmo, é levar uma matemática de qualidade para cada pessoa aí, que às vezes na escola, muita bagunça, né, e não consegue se concentrar. Então, de repente, tira aí 1 hora, 40 minutos e vem assistir o meu vídeo e como vai ter uma sequência, então, com certeza você vai aprender muito. É só você querer que as coisas já estão tudo pronto aí para vocês. Sinceramente, né, eu não sei o que vai acontecer, mas vamos torcer para que
eu e vocês juntos aí podemos ter um canal bom. A matemática é uma das maneiras que eu posso influenciar, então eu vou usar isso a meu favor. Então engaja comigo, vamos caminhar juntos, tá? Dicas, né? Dicas. Vocês vão estar aqui, quem já chegou agora aqui, então o que vocês precisam ter? Primeiro, adquira um caderno de 80 folhas, brochura. Ah, mas para que esse caderno? Porque é para vocês escrever o que vocês ouvir aqui nesse canal. O mais importante para pôr nesse caderno é a solução. Olha, pessoal, infelizmente não é. A solução, ela pode ser uma coisa muito em particular. O mais importante mesmo é você, né, pôr nesse caderno, né, e fazer esse caderno bem bonito. Eu quero que vocês coloquem, vai dar para escrever muita coisa nesse caderno. Quando o caderno estiver pronto, manda ele para mim para eu dar um visto e dar nota nele. Eu quero, porque um caderno bonito já é um bom começo para aprender. Então anote tudo, as noções que a gente vai passar, os conceitos, as propriedades, os axiomas, os teoremas, né? Nós vamos falar do teorema de Pitágoras, nós vamos falar que a soma dos ângulos internos é 180 graus. São teoremas, tem que decorar, tem que guardar isso daí. Semelhança de triângulo, proporcionalidade, enfim, tudo que for falar, os axiomas, também tem que anotar. O axioma, você tem que anotar ele. Anota o axioma, né, de geometria espacial. Não? Anotem, né, o que é a geometria espacial, o que é secção, né, como é que é os nomes das coisas, como é que é a nomenclatura. Então, tudo isso tem que ser anotado nesse caderno que eu vou dar. Ah, e aí, a solução? Não. Não, depois no final, quando tiver o print da lousa, você tira um print da lousa e copia no teu caderno a solução. Coloca a resposta, tudo certinho, a data que você fez esse estudo e qual era o problema. Né? O problema ele é simples, né? No caso, no dia de hoje, qual é o problema? É determinar, né, quando um plano fizer a secção num cubo, né, que rastro que ele vai deixar, que formato será a secção. Então, qual é a secção? Então, esse é o problema. Então, nós vamos ver depois. Então, uma coisa interessante também é criar uma rotina. Rotina, eu vou reforçar. A rotina, o que é? Chegou lá terça-feira, você teve 2 aulas de matemática de dia. Então, esse foi o que aconteceu no período da manhã, que você foi lá, obrigado ou não, mas você foi para a escola e teve 2 aulas de matemática. Então, esse é o dia de você estudar matemática. Então, só que à noite. Pega à noite, que é horário, mas a noite inteira? Claro que não. Pega uma vez por semana aí, uns 40 minutos aí, para assistir os meus vídeos, tá? E aqui eu vou dando dica, depois quem quiser aceitar pode até, quem sabe, ampliar aí essa rotina. Para que adquirir rotina? Para você ganhar experiência. Experiência em quê? Em resolver problemas. Problema do quê? Problema de matemática, problema de concurso, problema da escola. Para isso, você vai ganhar experiência. Mas o que a experiência vai me ajudar? A experiência vai te dar mais segurança, ela vai ampliar os seus métodos, o seu raciocínio, para você aplicar todas essas novas experiências, né, nos outros problemas aí que virá pela frente. Você vai ter mais métodos para você usar, mais ferramenta aí para resolver, tá? Bom, se eu estou querendo influenciar vocês, será que eu também não fui influenciado? Eu fui influenciado. Eu até no segundo colegial, eu não tinha muita certeza do que eu gostava mesmo de verdade. Segundo colegial. Mas daí eu conheci um professor chamado Pedro Fontana e ele me influenciou a descobrir que realmente eu gosto de matemática. Pedro era uma pessoa genial, ele era também uma pessoa enérgica, tinha uma boa gestão de sala de aula, uma lousa, um desenho bem feitinho, uma boa didática, e o olhar dele era assim, só dele olhar para a gente percebia a atenção dele, que ele estava dando atenção de verdade para a gente. Hoje, infelizmente, ele já faleceu, mas a memória dele ainda está aqui, né? Eu falando dele com muita saudade, porque ele me influenciou. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu também pesquiso, leio, né, vários livros, mas tem um professor que eu
Ele não me conhece, eu também pessoalmente não conheço, mas eu assisto muito o YouTube dele, vejo ele nas telas dos vídeos do YouTube. Esse professor chama Eduardo Wagner, ele é do INPA. Muitas coisas que eu falar aqui, claro que eu não vou falar com a mesma propriedade dele, que ele é, né, bem melhor do que eu, mas é uma pessoa que me influencia. Pra vocês terem uma noção, às vezes eu fico horas assistindo o vídeo dele para aprender com ele como é que ele escreve, como é que ele desenha na lousa, como que ele é a didática dele. Enfim, é um professor aí que uma hora vocês podiam ver ele aí, vocês vão ver que tem muitas pessoas importantes aí, né, para esse Brasil, para contribuir para a matemática. Então, o nome dele é Eduardo Wagner. Depois eu vou deixar escrito, ele é do INPA, né, professor do INPA, lá do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática Aplicada. Ele faz parte desse pelotão aí de frente da matemática aí, os melhores que a gente tem no Brasil, um dos melhores, tá? Bom, para a gente começar, eu queria falar sobre secção. Então, secção, o que seria secção? Secção é corte. Então, você vai cortar uma coisa, imagina uma faca. Você correr, não. Então, se você pegar a faca e cortar, a faca é o plano. Faca é o plano. E aonde ela cortou, que depois que ela cortou, ficou a secção. Então, imagine isso aqui, toda vez que vocês vão no mercado, vocês encontram aqui essas abóboras aqui, ó. Né? Desse jeito, é a abóbora antes de cortar. Aí você vem com a faca, né? Aqui com a faca. E aí a faca, ela encosta aqui e ela vai deixar a secção. Quando ela acabou de cortar, o que sobrou? Esse corte, essa secção. Do ponto de vista da matemática, ficou aqui um formato de um círculo, né? Se você for olhar essa secção na engenharia ou se for olhar dentro da biologia, você vai ver que dentro tem semente, vai ter outros detalhes aqui na secção que se você não cortasse, não olhasse ele dessa vista aqui, precisa então ter uma secção para você olhar, você não ia ver que aqui tem uma casca mais verde, uma polpa mais amarela, aqui tem semente, né? Então, foi provocado por quê? Por um plano que cortou essa abóbora. E o corte do plano deixou aí uma marca. Isso é a secção. Então, por exemplo, tem aqui uma batata. Aí você fala, mas como que pode cortar? Então, vamos ver aqui, olhando aqui. Você pode cortar bem retinho, assim, ó, perpendicular. Aí o corte sai de um jeito. Ou você pode cortar de forma oblíqua. Tomba um pouquinho a faca e corta. Então, fiz aqui já o corte, para não me machucar. Então, aqui, ó, cortou. Isso é a secção. Ficou duas elipses. Por quê? Porque quando eu cortei com a faca, né? O plano da faca eu cortei de modo oblíquo. Tem muita gente na culinária, para deixar uns pratos bonitinhos e tal, os pratos eles usam, eles entortam essa faca, o plano da faca, e faz um corte oblíquo, para ter elipses, né? E aí fica aí uma forma, uma arte aí, a arte da matemática junto com a culinária. Bom, vamos então ao problema de hoje. Uma aplicação aqui de tudo, dessa secção, dessas coisas que a gente vai ver hoje, que é secção, os conteúdos vai ser secção, geometria espacial, cubo, plano, nomenclaturas, teorema de Pitágoras, semelhança de triângulo, proporcionalidade. A solução eu vou deixar para a solução da área de figuras planas, eu vou completar isso aí num outro vídeo, porque já deu para perceber que vai ficar um pouco extenso aí esse vídeo. Então vamos aqui. A primeira parte da aula. Então tá ali, geometria espacial. Então tem aqui, né, o nome aí embaixo, da onde eu cortei, eu fiz o print da lousa, do professor Eduardo, eu peguei o vídeo dele, os 3 axiomas que a gente vai usar, o axioma de geometria espacial, que com esses dá para a gente resolver o problema que nós queremos resolver.
Então tá aqui. Vamos então ler isso aqui para vocês. Então eu tenho aqui um axioma 1. Por 2 pontos passa apenas uma única reta. Então imagina um pedreiro quando ele vai fazer um muro. Então ele vai lá no começo e faz uma estaca, bate uma estaca. Depois ele corre lá no final do muro, põe outra estaca. Isso não é 2 pontos? E por esses 2 pontos ele estica uma linha, uma reta. Na hora de fazer o muro, de assentar os tijolos, ele vai acompanhando, ele vai margeando essa linha, né? Sem sair dela, sem sair, e o muro dele fica alinhado, fica prumado, porque ele usou esse axioma. Ele sabe que por 2 pontos, por 2 estacas, não vai ter duas retas, vai ter a única reta, e é a única reta por onde o muro vai passar. Por 3 pontos não colineares, passa um único plano. Então vamos imaginar aqui, essa folha aqui, ou melhor, esse celular aqui. Deixa eu mostrar aqui, o celular. Onde está o meu dedo aqui, ó? Eu pus num ponto aqui, bem no cantinho, o outro dedo meu no outro ponto. Se você pegar e virar aqui, ó, veja que o meu dedo continua aqui. Então eu tenho vários planos, conforme vira é um plano. Então para travar esse plano numa posição só, eu tenho que morar nesse plano mais um ponto. Se tiver 3 pontos, então esse axioma, segundo esse axioma, por 3 pontos. Por que tem que ser não colinear? Porque não pode ser tudo na mesma linha. Tem que ser um outro ponto fora da linha. Você vai ter, então, um único plano. Então, para ter um único plano, precisa de pelo menos 3 pontos não colineares. Tá? E se 2 pontos de uma reta, então digamos aqui, 2 pontos de uma reta, essa caneta é uma reta, tem 2 pontos aqui, 2 pontos. Se eu pegar esses 2 pontos e colocar sobre um plano, esses 2 pontos que estão na reta eu vim e colocar no plano, essa reta, que é essa caneta, vai também estar no plano. Ah, mas todos os pontos vai estar. Não importa que vai estar todos, pelo menos se tiver 2, já é condição para ela inteira estar no plano. Ah, mas aí algum aluno pode me perguntar, mas por quê? Isso daí, essa pergunta não te interessa, eu responderia, que é uma pergunta, como é um axioma, você procura, né, obedecer isso daí, né, seguir os axiomas. Os axiomas são os pilares que faz a gente construir uma matemática. Então são algumas verdades. Ah, mas tem como provar, como demonstrar? Então, né, ele não é o mais importante, a prova disso daí. O mais importante é você guardar esses axiomas aí para você, né, trabalhar a geometria espacial, tá bom? Bom, vamos então ao problema de hoje. Então tá aqui, né? Eu tenho aqui um cubo. Então, esse cubo que está ali. Então, primeiramente, dado o cubo. Então, esse cubo, como ele está aí, é esse cubo aí que eu estou falando. Então, ele foi dado. Então, eu tenho aqui, dado o cubo de aresta 3 centímetros. Então, é importante saber que esse cubo aqui ele tem 3 centímetros. Então, o que é 3? É essa aresta aqui, ó. A todas essas são 3, precisa escrever? Não precisa, só põe uma só, já está bom. Esse é o cubo. Ah, mas como que escreve um cubo? Então, como que escreve? Ele tem um nome que nós vamos combinar. Ah, mas tem que ser só desse jeito? Claro que pode ser de outro jeito, mas tudo aquilo que é nomenclatura, eu tenho que combinar um jeito com você e você tem que fazer do jeito que a gente combinou. Então, como que é que está combinado aqui para fazer um cubo? Bom, primeiro o cubo, ele tem aqui a base dele. Quais pontos que estão na base? Então, está o ponto A, aqui, ó, ponto A, aqui tem o outro ponto B. Onde que eu estou pegando como referência esses pontos? O ponto C e o ponto D. Então tem uma ordem, uma volta aqui contrária ao ponteiro do relógio.
e seguindo as letras do alfabeto, ABCD. Esse ABCD é o que vem aqui, ele está referindo, né, a parte do cubo que está apoiado no plano de baixo, né, no plano de uma mesa, por exemplo. E depois, continuando, em cima do A, aí já começando bem, do mesmo jeito que começou no plano de baixo, agora o plano superior, a tampa do cubo. Então tem aqui o E, que fica bem sobre o A, E, F, então esse segundo ponto, E, F, G, H, ele se refere ao outro plano, que é o plano de cima do cubo. E aí, a lógica aí de como que dá nome ao cubo. A, B, C, D, E, F, G, H. Esse é o cubo que a gente tem aí em mente. E sobre esse cubo, aqui, ó, sobre ele, então, pegando aqui uma distância daqui até aqui de 2 centímetros, porque tem que ser 2? Porque eu quero que esse plano alfa, ele passa por algum lugar no cubo, que esse lugar do cubo ali é o ponto M, esse pontinho M, aqui ó, tem um ponto M, é por aqui que o cubo tem que passar. Então, passar por ali para formar o plano alfa. Por 3 pontos já é suficiente, a gente viu que precisa ter 3 pontos para a gente determinar um cubo. Então, eu tenho aqui os 2 pontos, só esses 2 pontos vai dar muita direção para o cubo. Mas como eu quero fixar ele numa direção definida, então eu tenho que soldar eu tenho que pegar e soldar aqui, ó, eu tenho que colar os 2 pontos da base nesse daqui. Aqui e aqui. Então, que plano que eu construí aqui? Então, aqui eu determinei o que a gente vai chamar aqui, ó, esse é o nome dele, ó, plano alfa, né? Então, esse plano aqui, ó, esse plano aqui dentro, né, ele é chamado de alfa. Você pode dizer, mas isso não é um plano, isso é um triângulo, obviamente. Mas a direção que vai ser dada ao plano é acompanhando a face desse triângulo aí. O triângulo ele está em cima do plano que vai cortar esse cubo. Então aqui a gente tem como que escreve então esse plano. Então eu escrevo o plano DBM, porque ele passou pelo ponto DB e pelo M. Agora vem a pergunta, qual é a secção de alfa no cubo? Então, na hora que ele passar, será que é esse triângulo? Não, esse triângulo não. Esse triângulo é só a direção por onde o plano vai passar. Vamos tentar entender isso aqui melhor. Então, tá aqui, ó. Vamos entender por essa imagem aqui. Aqui. Então, eu tenho aqui um ponto. Enquanto eu não soldar esse ponto aqui, bem lá no ponto vermelho, eu não vou ter o plano que eu quero de verdade. Mas eu quero deixar ele aqui um pouco móvel para você perceber ó, que o plano, né, ele não é só o triângulo, mas ele é infinito, é uma faca que corta. Então, conforme eu mudo esse plano, eu não fixo esse M em nenhum lugar, então eu vou tendo um plano, vários planos. Eu não tenho o plano que eu mesmo desejo. O plano que eu desejo é aquele plano quando eu vou e soldo aqui o M bem no pontinho vermelho. Quando eu pegar aqui e soldar o M aqui no vermelho, então eu tenho aqui, definitivamente, eu encontro aqui o meu plano, o plano né, que eu quero ter. Como é que chama esse plano? O nome desse plano é esse aqui, ó. Então, eu encontrei aqui o plano DBM. É a forma, é a nomenclatura. Então, você tem que anotar. Então, o plano que cortou tudo, esse rosinha aqui, é o plano DBM, a qual o triângulo está nele. Né?
E aqui esse plano passou, ele cortou o quê? Ele cortou o cubo. Onde que está o cubo? Isso aqui, o cubo ABCDEFGH. Esse plano cortou o cubo, então ele é uma faca, o plano é uma faca. Cortou o cubo e ele deixou uma secção. Né? Ele deixou uma secção. E essa secção, qual que é? Pensa aí um pouquinho, qual é a secção? Né? Qual que é essa secção aí? Né? Então tem um plano que passa, eu até tirei o plano aqui para a gente ver qual que é a secção. Então vamos lá. Essa é a secção. Está respondido o problema. Então esse é a secção que depois que o plano cortou, né? Se eu pegar aqui o plano, cortou, ele deixou um rastro, que é essa figura roxa aí. Que formato que tem essa figura? Então, para responder o probleminha, tem o formato de um trapézio. Como que é um trapézio? Bom, um trapézio ele tem aqui embaixo uma base maior e aqui em cima uma base menor. Essas duas bases são paralelas. Então, observe que a secção que ele deixa, ela é paralela. Ó. Se eu pegar digamos que eu cortasse aqui, que o meu ponto M fosse cortado bem aqui em cima do F. Então, eu teria aqui um retângulo. E aí a linha de baixo, que é a diagonal, e a de cima, elas são paralelas. Aqui fica evidente que é paralela. Um retângulo. A base é uma diagonal e a altura é a aresta do cubo. Mas não foi aqui que foi cortado. Se eu tivesse cortado bem aqui em cima do G, eu teria uma secção triangular. Como eu cortei aqui, porque o plano alfa é esse, a figura que tá no plano alfa, porque esse trapézio não é o plano alfa, esse trapézio é uma figura plana, é um quadrilátero, é um trapézio que está no plano alfa, o plano DBM, o plano DBM. Então aqui nós determinamos então a resposta do problema, está respondido. Bom, para a gente calcular a área é preciso, né, entender que aqui tem uma base maior, aqui em cima uma base menor. Essas medidas a gente não tem ela. Precisa ter a base menor, a medida da base menor, e então teria aí né, algum pensamento matemático, a gente teria que queimar aí a nossa cabeça. Né? Mas vamos só ver aqui alguma coisa. Então eu tenho, se eu pegar aqui e colocar, por aqui aqui tem pegar bem o meio do segmento. Então tem aqui um ponto R, né, que é o que passa aqui bem a diagonal. Então eu dividi ela no meio. Ela vai dar lá no ponto C. Se eu pegar e lá, colocar outra diagonal em cima, então eu vou dividir lá em cima também, né, o ponto S. Se eu ligar o R no S, como ele está bem, né, as duas linhas estão no ponto médio, então eu tenho aqui a altura do trapézio. Essa altura do trapézio então a gente precisa ainda, né, determinar a altura. Então provavelmente aqui eu tenho que entender que né, bem por aqui existe aqui uma reta, aqui, vamos lá, vamos só desenhar aqui só para a gente ver aqui, peraí, aqui, então pegar a altura é a distância dessas duas retas. Se eu fizer aqui uma reta perpendicular,
Reta perpendicular não, uma reta paralela aqui. Uma reta paralela. Paralela. Passando paralela aqui, a esse cubo aqui e passando por aqui. Então, bem aqui, eu vou ter como eu calcular a altura, né? Eu vou ter como calcular aí a altura desse trapézio. Então teria que ter essa ideia. Tem que saber que distância que é aqui, então tem umas questões que é o nosso próximo passo. Por hoje, nós vamos parar por aqui, e daí a próxima parte 2, eu irei lá na lousa, e daqui a pouco eu posto o vídeo para vocês verem a solução, tá? Então, obrigado por assistir, e até a próxima.